É muito comum por aí muitos ensinarem que Deus é compassível e perdoa todos os pecados, o que não é mentira. Mas existem 4 pecados que, se você estiver cometendo um deles, você não vai entrar no reino dos céus. Mas fica tranquilo que o objetivo desse vídeo não é te condenar e nem te assustar, mas um aviso do próprio Deus para você. A paz do Senhor, eu me chamo Cauê. E hoje eu vim mostrar algumas verdades bíblicas que talvez você já conheça, mas nunca ouviu alguém realmente explicando muito bem sobre o assunto. Se esse vídeo te ajudar de alguma forma, por favor, me ajude também dando like, se inscrevendo e compartilhando e vendo o vídeo até o final, porque se você não fizer essas coisas, ninguém vai conseguir ver o vídeo por causa que o algoritmo do YouTube não vai entregar mais para ninguém. Então, se vocês puderem me ajudar a espalhar o evangelho, eu agradeço. E lembrando que no comentário fixado, quando você terminar de ver esse vídeo, vai ter um curso te ensinando a ganhar dinheiro com a internet de um jeito fácil, que na verdade não é só uma forma, é várias formas, e é bem organizado, pode comprar que você não vai se arrepender. Voltando ao que eu estava falando, e eu queria lembrar vocês que o último pecado é o pior de todos. E já começando com o primeiro pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Muitos cristãos entendem do jeito errado o que esse pecado realmente significa. Alguns ficam preocupados, angustiados e perguntando a si mesmos: será que eu cometi a blasfêmia contra o Espírito Santo? Oh meu Deus! Mas a verdade é que só de você estar preocupado com a possibilidade de ter cometido esse pecado já é um sinal que você não pecou contra o Espírito Santo. Quem chega a esse ponto já está perdido. Não tem mais volta, não tem mais arrependimento, não tem mais desejo pelos céus. O exemplo bíblico que eu posso te dar é o de Satanás. O diabo foi o anjo mais belo do céu, chamado de estrela da manhã, mas que por seu orgulho se tornou um anjo caído. O pecado que ele realmente cometeu é exatamente esse, e ele não tem mais perdão, porque simplesmente ele não vai se arrepender. O pecado do diabo é eterno, mesmo se Jos viesse até ele, desse uma segunda chance, o diabo não iria. O pecado do diabo é eterno, mesmo se Deus viesse até ele e desse uma segunda chance, o diabo não iria se arrepender. Ele foi longe demais para ter vontade de voltar atrás. Não tem como, ele não vai voltar atrás. Quando você comete um pecado e se sente culpado, isso é um aviso do Espírito Santo, o que significa que ainda tem oportunidade de arrependimento. Mas quando uma pessoa blasfêmia contra o Espírito Santo, significa que ela não tem mais medo de pecar, não se sente culpada por isso. O pecado se torna algo comum e não é mais tão ruim. Um viciado em vídeo de adulto, mesmo sabendo que é pecado, continua fazendo o ato. Se você estivesse blasfemando contra o Espírito Santo, você não teria preocupação nenhuma em relação a isso. Se você ainda se preocupar em ser perdoado e se tornar um cristão melhor, significa que o Espírito Santo ainda te convence do pecado e ele ainda está te dando a nova chance. Mas se você já perdeu o medo de pecar, volte logo para os pés de Jesus. Porque esse caminho pode parecer tranquilo até porque todo mundo vai nele. Mas não é porque todo mundo vai que você deve ir também. Porque no final esse caminho conduz ao fogo eterno. Além disso, a blasfêmia contra o Espírito Santo também é atribuir as coisas de Deus ao diabo e tentar convencer as outras pessoas disso. E foi exatamente o que aconteceu em Mateus, capítulo 12, versículo 22 ao 32. Quando Jesus libertou um homem cego e mudo dos demônios que habitavam nele, os fariseus logo falaram que o poder de Jesus para expulsar os demônios era o de Beelzebu. E Beelzebu é o chefe dos demônios, ou seja, além de ele atribuírem o poder de Deus ao demônio,
eles tentaram convencer outras pessoas ao redor disso. E esse é um pecado muito sério, e fala também qualquer insulto contra Deus, como por exemplo, dizer que ele não é justo, amaldiçoar o nome dele ou falar mentira sobre ele. Se você sente que blasfemou, mas na verdade foi um evento passado e você se arrependeu, você não blasfemou contra o Espírito Santo. A condenação desse pecado é para aqueles que têm a intenção de total zombar de Deus. E até esse ponto, esse tipo de pessoa está afastada do Espírito Santo e é dura de coração para reconhecer que Deus é verdadeiro. Segundo pecado, apostasia. Esse pecado é parecido com a blasfêmia, mas a blasfêmia é um pecado que faz parte da apostasia. E o que seria esse pecado? A palavra apostasia tem sua origem em várias línguas e ela significa rebeldia, afastamento e revolta. Para simplificar, eu vou dar um exemplo. Esse é Joãozinho. Ele se converteu, começou a ir para a igreja, mas depois veio a frieza espiritual e com o tempo ele parou de buscar a Deus. Voltou para o mesmo buraco. Isso é apostasia, não é um erro momentâneo, mas abandono consciente da fé. Claro que nem sempre é desse jeito, todos têm os seus motivos pessoais, como por exemplo, a pessoa ter se afastado da igreja porque a igreja não apoiou essa pessoa na caminhada e a machucaram, julgando seus defeitos e muitas outras coisas. E muitos cristãos pensam assim, pensei blasfêmia, então apostatei da fé. Brinquei com Deus quando eu era criança, apostei da fé, mas não tem nada a ver com isso. Apostasia é abandonar a fé, deixar de crer nas coisas de Deus ou seguir outros caminhos que parecem mais prazerosos. Ela tem a intenção de se afastar da verdade e a Bíblia nos mostra o quão grave é esse pecado lá em Hebreus. Capítulo 10, versículo 26. Pois se continuaremos a pecar de propósito depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, apenas um medo que acontecerá, medo do julgamento e do violento, que destruirá o que são contra Deus. E também Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6. E é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Esse recair de Hebreus 6 não é aquele pecado que você cometeu, se arrependeu e nunca mais fez. É aquela queda que após conhecer a verdade, você ainda assim decide voltar para o mesmo buraco permanente. A apostasia não é só um cristão vir, mas também é a pessoa reconhecer a verdade e continuar vivendo da mesma vida pecaminosa só porque não é fácil de sair dela. O próprio apóstolo Paulo falou a Timoteu que futuramente as pessoas não iriam gostar de seguir a verdade e escolheriam doutrinas e líderes que apoiam o pecado dessas pessoas. Não basta apenas saber que Deus existe, mas colocar em prioridade na sua vida. Vários por aí colocam um versículo ou uma frase sobre Deus na Bíblia, na bio do Instagram, mas vivem uma vida imoral por trás disso. Ser um falso cristão é um pecado seríssimo. Ler a Bíblia apenas quando dá vontade, orar apenas de noite e olhe lá. Um verdadeiro cristão não deixa sua fé se abalar. Ele continua lendo a Bíblia mesmo com preguiça, continua orando mesmo com o coração quebrado por dentro, porque ele reconhece que a sua fé não está limitada apenas em um lugar específico e é uma obrigação dele buscar a presença do Senhor dia após dia. Não é as obras que te tornam salvo, mas elas te fazem com que você mostre o quanto você ama e é dedicado ao Senhor. Imagine se do nada todo mundo definisse que 2 mais 2 é 5.
Só porque o mundo fala que 2 mais 2 é 5, não significa que é verdade. Pode passar anos, décadas, milênios, a Terra explodir. Ainda assim, 2 mais 2 é 4. Da mesma forma, a verdade bíblica não pode ser mudada. A mentira continua sendo mentira, mesmo que todos sigam ela. A verdade continua sendo verdade, mesmo que ninguém siga ela. Que nem disse Martim Lutero, a paz se possível, mas manterei a verdade a qualquer custo. Estamos na contramão do mundo, então o evangelho não deve ser alinhado com as nossas vontades. Nós que devemos nos adequar aos princípios do evangelho. Terceiro pecado. E nesse vídeo eu não vou conseguir falar o terceiro pecado, vou ter que fazer parte 2, porque senão vai ficar muito grande. Muito obrigado por assistir até o final. Dê o like, se inscreva e compartilha. Assista o vídeo até o final, se você chegou até aqui, na verdade. E lembrem que no comentário fixado irá ter o curso que eu falei no meio do vídeo, para você conseguir ganhar dinheiro com a internet. Muito obrigado. Paz do Senhor.